Salve, salve, alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Eu ia dizer assim, sejam todos bem-vindos. Não. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma disciplina, mais um período que nós iremos ficarmos juntos por algum tempo, por vários dias, porque inicia hoje a aula de História Geral. Aluno, para vocês terem uma ideia, eu sei que a trajetória de vocês, se vocês olharem para trás, observa toda uma caminhada que vocês tiveram. Pois é, não desistam, porque nesse exato momento vocês estão com um pé na porta da universidade. Vocês estão prestes a entrarem na universidade, na faculdade, de cursar aquele tão sonhado curso que vocês alimentaram desde criança, na sua adolescência, agora na juventude. E o nosso papel enquanto professor é levar até vocês esses conhecimentos, moldar um pouco essas suas ideias e depois vocês vão partir em carreira solo. Carreira solo porque não vai ter papai e nem mamãe, é só vocês. Então, lá na frente serão baita de profissionais, mas primeiramente temos que terminar agora esse ensino médio, já que o terceiro ano é o moralzão da escola, né? O aluno se sente, somos os top porque estamos no terceiro ano. Calma, tem muita lenha para queimar ainda, muita lenha. O ano só está iniciando, história também só está iniciando. Mas eu deixo aqui a nossa satisfação. Eu, mais o meu parceiro, o meu amigo professor Beto, estaremos com vocês nessa disciplina de História, levando toda e qualquer informação. E, de antemão, o nosso professor aí tem o nosso canal, a nossa comunicação. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco pelo privado e aí responderemos tudo aquilo que for possível, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. E para você, aluno que está nos assistindo, desejo aí todo o sucesso da vida. Vamos levar a sério, vamos prestar atenção na aula, vamos prestar atenção no que o professor de vocês estão falando aí, tá bom? Porque eu e o meu amigo professor que está na sala aí, nós só queremos o melhor de vocês, o teu futuro, tá certo? Então, para a nossa disciplina de História, começamos aí, veja aí, joga no quadro, esse aí é o professor Lorismar Barroso. Deixa eu calibrar aqui a minha caneta. Aqui sou eu que estou falando, professor Lorismar Barroso, eu sou licenciado em História, também sou especialista em Arqueologia da Amazônia, meu mestrado é em História pela PUC do Rio Grande do Sul, e meu doutorado pela Univale, tá bom? Meu amigo professor Beto é também licenciado em História, ele é especialista em Gestão Pública e agora ele já não é mais mestrando, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Rondônia, que é a UNI, tá certo? Bom, para essa primeira unidade, os componentes curriculares que nós iremos trabalhar são essa daqui, ó. Então, começamos com a unidade 1, Transformações do século XX. Eu tenho a aula 1, 2, 3, 4. Então, na aula de hoje, vamos ver essa daqui, ó. O fim do Império e a Proclamação da República. Na aula 2, Brasil, Primeira República. Aula 3, Revoltas da Primeira República. Aula 4, Revoltas na capital do Brasil. Na aula 5, Arte, Ciência e Ideologia na Belle Époque. Na aula 6, já vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Na aula 7, Revoluções Socialistas na Rússia. Aula 8, a crise do capitalismo nos anos 20. Aula 9, totalitarismo na Europa 1. Aula 10, a difusão do totalitarismo. E a aula 11, a Era Vargas.
esses são os conteúdos que nós iremos trabalhar com vocês durante a primeira unidade. Porque a segunda unidade são mais conteúdos, tá bom? E para começar então, olha aí, aula 1.1, anota já aí, aluno, para que vocês não possam esquecer. Na aula 1.1, iremos abordar sobre o fim do Império e a proclamação da República. Tivemos aí o fim do Segundo Império. Na verdade, tivemos o Primeiro Império e o Segundo Império. Com o final do mesmo, já temos, então, a proclamação da República. Vocês vão ver esse passo a passo, tá certo? Durante a aula, eu irei falar sobre o fortalecimento do Exército, como foi que se deu essa questão, falar sobre o governo provisório e as suas mudanças institucionais, falar sobre os governos militares e a gestão dos primeiros presidentes do Brasil. Tudo bem? Então, assim, na verdade, você irá perceber como que se deu essa composição do final do Segundo Império para o início da proclamação da República. Sem contar que nós temos alguns detalhes que se precede à Primeira República e à Segunda República. Como assim, professor? É muito simples. Veja aqui. Eu vou apagar e mostrar para vocês. Eu tenho aqui a Primeira República. Primeira República, ela vai de 1889 até 1894. A Primeira República. A Segunda República, ela vai de 1894 até 1930. Vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Por quê? Aqui são as repúblicas dos marechais, dos militares, também chamada de República da Espada. E aqui, já quando começa a República dos Civis. Tá bom? Esses detalhes eu vou estar passando para vocês durante a explicação da nossa aula. Tá certo? Bom, e aí, claro, não podia faltar. Deixa aí. Ok? Pode vir para mim? Cadê meu produtor? Bom, então vou passar aqui, ó. Isso, meu garoto! Claro que não podia faltar na nossa aula do terceiro ano a nossa intérprete, a nossa Aldelina. Cadê a Aldelina, produtor? Joga aí, cadê o fantasma aparecendo? Ainda não apareceu. Ele vai fazer uma mágica. Vai fazer uma mágica e, como nós temos um aluno especial no terceiro ano... Olha aí, Aldelina! Cadê o oi, Aldelina? Oi! Gente, olha, eu vou falando sério, sem sacanagem, tá bom? Não é qualquer professor que tem uma intérprete internacional. A Aldelina, ela é uma mistura de japonês com coreano, chinês e boliviano. Boliviano, né? Boliviano é assim, é? Eita, boliviano é assim, lascou-se. Então, como é que ri para especial? É assim, é? Tá bom, então. Seja muito bem-vinda, tá bom? Vamos lá, joga no quadro, então. Isso, o fim do Império. Então, vejamos aqui, aluno, acompanha conosco. A ideia republicana, ela é antiga, tá bom? Esteve presente em que momento da nossa história? Só para você acompanhar, aluno, que essa ideia de tornar o Brasil republicano, de acabar com o Império, já vem desde lá de trás. Olha só, eu fiz aí um resgate. Quando houve a Guerra dos Mascates, lá em 1710 a 1711, já se falava em república. Quando houve a Inconfidência Mineira, em 1789, também já se falava em república. Quando houve a Revolução Pernambucana, em 1817, também se falava em república. A Confederação do Equador, em 1824,
também se mencionou o termo república. Quando houve a Sabinada, de 37 até 38, também se falou muito em república. E, por último, a Revolução Farroupilha. A Revolta Farroupilha, de 35 até 45. Então, observem que esses nomes apareceram há muito tempo. Até que, nós estamos em 1855. Para 1889, foram depois basicamente de 50 anos. 54 anos, a República ela foi instaurada no Brasil. Vejam, fortalecimento do Exército. Como foi que o Exército brasileiro acabou se tornando notável, poderoso? O Exército ela foi uma instituição que saiu fortalecida da Guerra do Paraguai. Vocês já viram essa história lá no 2º ano. Literalmente, os soldados tinham sido os salvadores da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos, incorporados às tropas. Esses escravos, aluno, está me escutando, aluno? Esses escravos que... Me coloca no quadro, eu gosto de olhar no meu aluno. Eu gosto de olhar assim no olho do meu aluno. Olha só. Olha o que disse aqui. Eu vou para cá para não ficar na frente da Odelina. Olha só o que disse aqui, ó. Os soldados tinham sido os salvadores da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos incorporados às tropas. Os negros formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Literalmente, os negros serão a bucha de canhão, que na época era uma espécie de milícia. Ou seja, quem morre primeiro são eles. Então, pegou-se esses escravos, ex-escravos negros e colocaram na frente para combater. O primeiro que tombava era eles. Aí depois é que vinham os soldados experientes para poder combater. Então, olha só, milhares de escravos foram utilizados na guerra também, tá bom? Para fortalecer o nosso exército. Segue no quadro, vamos lá, acompanha comigo. Isso, meu garoto. Vejam aí, senhores, na verdade, eu tenho 3 classes que estão aí se juntando. Esse daqui é o Marechal Deodoro. Quando vai haver um complô da igreja, dos cafeicultores, e eu tenho também aqui a maçonaria vai estar presente. Então, eu tenho os barões do café, eu tenho a igreja que acabam se juntando para poder dar a Marechal Deodoro a liderança desse movimento. Pasmem, senhores! Marechal Deodoro era amiguíssimo de Dom Pedro II. Ele também era o líder do clube militar no Rio de Janeiro. Claro que isso aí foi dado a ele, tanto é que ele assume. Vejo aqui atrás os principais integrantes do exército. Estão observando. Então, como Deodoro era amiguíssimo de Dom Pedro, para poder derrubar o império foi muito fácil. Dom Pedro não questionou. E aí Deodoro assume. Tanto é que o poder dele vai de 1889 até 1894. É o chamado República dos Marechais. Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo bem? Tu não vai esquecer mais, aluno? Ótimo. Deixa eu seguir. Eu tenho uma questão militar, que é um dos fatores que levaram à queda do Império. Eu tive os militares, eu tive a igreja, eu tive os cafeicultores. Como assim? Vem para mim. Militares, cafeicultores e igreja.
Olha o que eu acabei de falar. Isso aí vocês têm que anotar. É a síntese. Professor, o que levou à queda do Império? Eu tive 3 classes que se juntaram. Os militares, a igreja e os cafeicultores. Explique melhor. Os militares. Quando eles foram para a Guerra do Paraguai, em 1865 a 1870, quando eles voltaram de lá, eles voltaram com poder e prestígio. Eles queriam ter esse poder e prestígio diante do Império, de Dom Pedro II. Vão obter? Não. Ficaram zangados. Aí eu tenho a igreja. Dom Pedro II, ele era padroado. Era ele que escolhia o representante da igreja aqui no Brasil. Vai ter um episódio que o bispo lá de Olinda, ele vai proibir a entrada de maçons na igreja, sendo que Dom Pedro era maçom. Esse bispo vai ser preso e vai ser mandado embora para Portugal. Eu tenho os cafeicultores, que compravam escravos, tinha mão de obra escrava, e com a pressão inglesa, o Brasil teria que acabar com a mão de obra escrava. Que o governo, Dom Pedro II, dizia que iria ressarcir cada centavo. Acabou ressarcindo? Não. Não pagou. Essas 3 classes vão se unir, militares, igreja e os cafeicultores, e derrubam Dom Pedro II do poder. Por isso que nós estamos vendo agora aqui, a questão militar. No Piauí e no Rio Grande do Sul, respectivamente, os coronéis Cunha Matos e Sena Madureira atacaram o ministro da Guerra, Alfredo Chaves. Um civil. Estava aberta uma série de desentendimentos com o governo que ficou conhecido como questão militar. Joga na tela. Com isso, olha lá, o Império, ele vai punir com prisão os 2 coronéis. Eu só quero te lembrar que, de acordo com a Constituição, a participação na política interna do Brasil não era um dever do Exército. Veja o que eu acabei de falar. A participação na política interna do Brasil não era um dever do Exército. Ou seja, naquela época, para um bom entendedor, Aldelina, você que é filho de militar, Aldelina, o Exército não era um poder moderador. Mas nós estamos falando ainda antes da criação do Império. Aliás, da República, antes. Ainda não era um poder moderador. Tá bom? Ele vai passar lá na frente. Nessa imagem, observe que uma guarnição do Exército no Rio de Janeiro. Em 1887, depois de outros atritos entre os militares e o Ministério da Guerra, foi fundado o Clube Militar. Aí, garoto, Rio de Janeiro. O Clube Militar é uma entidade que passou a funcionar como órgão político e porta-voz da categoria dos militares. Para a sua presidência, elegeu-se uma das maiores lideranças militares do país naquela época. Quem? Marechal Deodoro da Fonseca. E é ele que vai assumir o Brasil na Primeira República. E aí tivemos o governo provisório e algumas mudanças institucionais. Já acompanhamos no 2º ano as crises que o Império enfrentou, que levou à proclamação da República. Vocês já viram essas aulas lá atrás. Lembrou, aluno? Pois é. A queda do regime monárquico e a proclamação da República irão ocorrer em climas de ordem e concordância das elites. Vejam, quem vai concordar para essa mudança são pessoas que tinham influência na sociedade. Quando se fala concordância das elites, porque a elite
era que almejava também esse poder. Olha que interessante. Mas sempre foi assim, professor. São as classes. As classes que se juntam, acabam se unindo, elas vão brigar para lhe favorecer. Isso é fato. Não tem para onde correr. Vejam a crise do segundo reinado. Eu acabei de chamar aí o produtor para eu aparecer, eu expliquei. Eu tenho uma questão religiosa, eu tenho uma questão abolicionista e eu tenho a questão militar. Certinho? Já expliquei. Dom Pedro era padroado, era ele que escolhia o líder da igreja aqui no Brasil. Vai ter esse episódio lá em Olinda. Eu tenho uma questão das leis abolicionistas. Lembram? A lei do ventre livre, sexagenária, a lei áurea, a lei Saraiva, que era para acabar com a mão de obra escrava no Brasil, mediante a pressão dos ingleses. E a questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, também queriam participar. Então, isso foi, de fato, o que gerou a crise do segundo reinado, dando aí espaço para a criação de uma república. Fechou? A princípio, senhores, a maioria dos militares de alta patente pensavam que o movimento que eles participavam estava derrubando o presidente do Conselho de Ministros, que era, na época, o Visconde de Ouro Preto, e não o imperador Dom Pedro II. Olha só a ingenuidade desses militares. A princípio, se pensou que era para derrubar o Visconde, que estava tendo atrito com os militares, etc. Mas acabou sendo para o Dom Pedro. Por isso, olha só, essa imagem. Me joga nessa imagem, produtor, por favor. Essa imagem ela é emblemática. É a imagem do dia que foi proclamado a República no Brasil. Aluno, era muito comum haver salvas de tiros. Essa imagem é bem do lado da Praça Tiradentes, do Rio de Janeiro. Bem do lado. Tu conhece o Rio, né, Adelina? Carioca? Não, né? Carioca não, né? Então, o que aconteceu? No dia... nós temos aí o 15 de novembro, que é a proclamação da República. No dia 14 de novembro, Dom Pedro II, ele vai dar um baile para a Maria Chilena, que estava no Brasil. Ali onde era a França, e depois foi tomado, eles fizeram um baile na Ilha Fiscal. Depois que a França foi embora daquela ilha, se virou Ilha Fiscal. E naquele momento, no dia 14, estava se planejando a criação da República. Senhores, nessa foto que vocês estão vendo aqui, ele participou liderando o 3º Regimento. De quem estamos falando? Do Marechal Rondon. Naquela época, 1809, ele era tenente. Quando ele se forma. 1800, ele era cadete ainda, na verdade. Ele se forma em 1890. Ele participa aqui. E era muito comum fazer salva de tiro. E quando se juntou, se programou tudo no dia 14. Os caras saíram para poder colocar em prática. E aí se pediu apoio da Marinha para estar no momento. O Marechal Rondon é ele que vai... A Alexa está em toda, né? É ele que vai levar o comunicado até a Marinha para poder participar. A Alexa é terrível aqui, rapaz. A Alexa entrou no nosso clube, nosso estúdio. Olha só, o Rondon, ele vai até a Marinha levar o bilhete para poder estar no dia seguinte para poder participar. Tudo bem.
É a primeira vez que o Rondon se arma, coloca um revólver no seu couro e vai caminhando 3 da madrugada. Pacatá, 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 até chegar na porta, bateu o toque, o cara veio, atendeu, ele entregou o bilhete. Rondon estava decidido, dali ele poderia ser preso. Mas, para não ser preso, ele poderia reagir à prisão e entrar no confronto. Mas isso não aconteceu, ele voltou. No dia seguinte, 9 horas da manhã, o exército se preparou para fazer a salva de tiros. Nesse momento chega a Marinha. A Marinha está ali, se junta. E aí, o primeiro tiro, bum! Eles gritavam, viva o imperador! Viva! Outra salva de tiro, bum! Viva o imperador! Viva! 2, 3, 4 salvas de tiro, até que uma das salvas de tiro, bum! Alguém gritou, viva a República! Viva! Caramba! Tava feita a merda. Alguém gritou República. Senhores, depois, Dom Pedro, ele vai ser comunicado que, a partir daquele momento, o Brasil não era mais um império, e sim uma república. E que ele ficasse à vontade para poder sair do Brasil. Deram tempo para ele sair. E ele pegou aquilo que era mais necessário e foi embora para Portugal. Existem relatos que ele passa a mão na terra, pega um punhado de terra do Brasil e coloca no seu terno, no seu bolso, e vai embora. Depois de 2 anos, ele veio a falecer em Portugal. Tá bom? Mas aí, os militares assumiram essa ponteira. Tanto é que é dado a eles o direito de governar. Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto, que vai de 1889 até 1894. Fechou? Continua na tela, vamos lá. Então, essa imagem, pode abrir a tela? Ela não abre não, né? Essa imagem retrata muito bem o momento da República. Na noite do dia 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. E nisso, o novo governo, organizado por 2 grupos militares, de cafeicultores e de profissionais liberais, era liderado por quem? Marechal Deodoro da Fonseca, que deixaram de ser monarquistas às vésperas do golpe republicano. Literalmente, isso foi um golpe. Por quê? Eles conquistaram a República, eles conquistaram o governo através do poder que o exército tinha, a arma. Simplesmente disseram, olha, não é mais império, é república. Eles estavam prontos para o que der e vier. Isso sim é um golpe, tá bom? Quais foram as principais providências? Bom, o Brasil precisava ser institucionalizado o federalismo. Houve a separação entre a igreja e o Estado. Logo se tratou para a criação de novos símbolos nacionais. E a lei da grande naturalização. Então, quem estava no Brasil, a partir de agora, era brasileiro. Ah, eu não sou, então vaza, vai para Portugal. Some daqui. Tá bom? Essas leis começaram a entrar em vigor com a República, que não existia antes. Tinha muitos portugueses naquela época. Governos militares, a gestão dos primeiros presidentes militares. No dia 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte. A nova Constituição, a primeira republicana, ela foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Governos e estados, houve também a divisão de poderes e também o voto vai começar a ser alterado. Com isso, a atual bandeira nacional ela vai ser adotada pelo decreto de número 4 do dia 19 de novembro de 1889.
4 dias depois da proclamação da República. Então, dá para você perceber, aluno, que tudo já estava pensado. Peraí, professor. Quer dizer, então, que muda a bandeira imperial, que tinha aqui a coroa no meio, tá? E agora coloca uma bandeira diferente. As cores permanecem, que são as cores da família de Bragança. O que vai mudar é o brasão do meio, tá certo? Um globo com uma faixa, ordem e progresso. Lembrando que a bandeira, ela é voltada para o positivismo, tá bom? O positivismo é o que vai intensificar a criação da República. O positivismo é uma linha de Augusto Kant, que vai ser implantada na Academia Militar por Benjamin Constant, e os cadentes vão aceitar isso, inclusive o Rondon, que vai ser um seguidor do positivismo, e os caras achavam assim, poxa, o positivismo é bem melhor do que o imperialismo. E aí se adotou. Tanto é que o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é o lema positivismo. Por que, professor, o senhor diz isso? Eu vou limpar aqui para mostrar para vocês. Porque o positivismo, ele trabalha da seguinte forma. Olha só a frase do positivismo. O amor por princípio... o amor por princípio? Não. Perdão. Já fui no final. Percebeu, Aldelina? Não, né? Princípio... Eita, isso é o que dá, né? Você... Aí isso. Estava certo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Viu aí? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Aí eles pegam ordem e progresso e colocam no meio da bandeira. Aqui, onde vocês estão vendo, ó, essa parte aqui, ó, viu? Ordem e progresso. É um lema positivismo. E o amor? O amor você faz de outra forma, não é isso? Seria dessa forma aí. Então, é isso. Tá rindo por quê, Idalina? Como é que é rir? Como é que rir? Rir assim. Tá. É como se fosse trocar, né? Então, beleza, aluno? A questão é essa. Vejamos aí. A Assembleia Constituinte transformou-se em Congresso Nacional. Olha aí, uma simples Assembleia, para discutir a criação da Constituição, se tornou em Congresso Nacional, com o apoio dos militares que pressionaram as ações do Congresso. Marechal Deodoro da Fonseca venceu as eleições em 1891. E o seu vice foi quem? Floriano Peixoto. Com uma pequena vantagem sobre quem? Prudente de Moraes. Esse daqui vai ser o próximo presidente civil da nossa história. Por isso que ele estava concorrendo. Olha aí. Bom, embora tivesse vencido as eleições, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não conseguiu apoio político para governar o país com tranquilidade. Ele sofreu a oposição dos cafeicultores de São Paulo, que era a base do Congresso. Vem para mim que eu explico melhor. Como assim, professor? Muito simples. Preste bem atenção, aluno, você não precisa ser analítico político ou de política, analista de política e tal, né? Vejam,
Houve a pressão dos militares baixa patente, da igreja e dos cafeicultores, 3 classes, usando o exército para derrubar o império. Ok. Consegue. E ali, para ter como um rol de desculpa, nomeiam o Deodoro da Fonseca para ser o presidente. E ele aceita. Por ele ser o presidente do clube militar, ele aceita. Tudo bem. Só que ele não tinha apoio político. Nós sabemos disso. Não tinha e nem iria ter. Eles vão passar de 1889 a 94, 5 anos no poder. Depois que acaba o poder deles, aí entra os civis. Porque os civis, os cafeicultores, os grandes interessados nisso, estavam de olho na política. Ei, de lá para cá nunca mais saíram. Que são os civis. Tanto é que de 1894 até 1930, Getúlio Vargas vai chamar esse período de República Velha. Quando Getúlio entra, ele dá um up na política. Aí os caras ficam com raiva. Mas por quê? Porque existia segundas intenções, como até hoje existe. Tá bom? Segue no quadro. Vamos lá. Na sequência, veja aí. Com o fechamento do Congresso, em novembro de 91, houve uma forte contestação ao governo de Deodoro. Em protesto contra o seu autoritarismo, tivemos greve dos ferroviários, primeira revolta da Armada. Deodoro, então, não aguenta a pressão e renuncia no dia 23 de novembro de 1891. Certo? Floriano Peixoto chega ao poder com o apoio das forças políticas paulistas e setores das Forças Armadas. Grupos oposicionistas defendiam novas eleições, sempre assim, porque não estava satisfazendo o grupo deles. Sempre, né? No dia 31 de março de 1891, 13 generais enviaram ao presidente uma carta manifesto exigindo a convocação de novas eleições. Floriano, ele vai punir os militares, colocando-os na reserva da Força Armada. Esse aí é um encoroçado São Paulo, que vai ter grande participação nesse período da nossa República. Em setembro de 93, o almirante Custódio José de Melo vai liderar a Segunda Armada. Claro, com o apoio do Partido Republicano Paulista e do Exército, Floriano, em março de 1894, conteve a revolta e permaneceu no poder até o fim do seu mandato. E aluno, não é à toa que o Marechal Floriano era também chamado de Floriano de Ferro. Ele tocou o terror, não quer nem saber, foi para cima. Conseguiram tirar o Marechal Deodoro e já estava doente também. Muita perturbação a política. Então ele deixa o cargo e aí não deu outro. Floriano assume, levando até o final. Vem para mim? Aí é quando os civis aproveitam que já tinha acabado o mandato dos militares e aí teremos eleição. E o presidente de Moraes vai ser o nosso primeiro presidente civil da nossa história, ocupando aí a cadeira da presidência e de lá para cá, até 1930, é a chamada República Velha, que vocês verão ao longo da nossa aula. Tudo bem? Passou rápido? Eu também achei. Muito rápido, né, Adelina? Só que agora, daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão. Tchau, tchau!